Olá, eu sou o professor Adilson Veiga, do curso de Odontologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, e nesta videoaula iremos abordar aspectos relevantes acerca da microbiologia da cárie dentária, complementando o assunto abordado em sala de aula. Como sugestão bibliográfica, temos o livro Cárie Dentária, Fisiopatologia e Tratamento, de Feierskov, Mivad e Kidd, que, além de complementar o abordado nesta videoaula, também complementa o assunto da disciplina de cariologia da grade curricular do curso de odontologia. Vamos lá então? A cárie dentária é a destruição localizada do dente causada por eventos metabólicos no biofilme bucal. A doença pode afetar o esmalte, a dentina e o cemento. Biofilmes microbianos nos dentes tornam-se claramente visíveis após a pigmentação com uma solução de revelação. Normalmente, eles estão localizados em pontos de retenção ao longo da margem gengival e se estendem até o espaço interproximal. O que vemos nesta figura é a superfície oclusal de erupção do terceiro molar. Nota-se que depósitos bacterianos intensos, o chamado biofilme, estão relacionados com as fissuras e recobrem parcialmente as vertentes das cúspides. Este é um dente recém-extraído, no qual um corante marrom foi usado para delinear o biofilme. Vários autores demonstram relações entre o biofilme e os múltiplos determinantes biológicos que influenciam a possibilidade de desenvolvimento da lesão de cárie. O biofilme se forma a partir da colonização dos dentes por bactérias presentes na boca. O metabolismo bacteriano provoca alterações no pH da boca e do próprio biofilme. Este metabolismo bacteriano é influenciado por fatores determinantes que, isolados, não levam ao desenvolvimento de cárie, mas modulam a atividade cariogênica. Destacamos a composição do próprio biofilme, a composição e a capacidade tampão da saliva, a velocidade de secreção salivar e a composição e frequência da dieta. Existem outros fatores populacionais ou demográficos ou geográficos que variam de população para população com os fatores socioeconômicos, educacionais e comportamentais. A cárie é, portanto, uma doença infecto-contagiosa de caráter crônico causada pelo processo de desmineralização da superfície dental por ácidos orgânicos, provenientes da fermentação dos carboidratos da dieta pelas bactérias. Há um quarto fator, o tempo, que deve ser considerado em qualquer discussão sobre a etiologia da cárie. Vemos aqui, nestes gráficos, exatamente o que acabamos de dizer. Na tríade de Keys, podemos observar que é necessário que haja um hospedeiro, no caso os dentes, um substrato que seja a dieta alimentar e micro-organismos para que ocorra o fenômeno da cárie. Incorporamos a esta tríade o fator tempo. Então, este slide demonstra a tríade de Keys em 1962 e o gráfico ao lado, a moderna concepção da etiopatogenia da cárie. É importante mentalizar, portanto, que a cárie somente ocorre na presença de micro-organismos na superfície dental. No entanto, a simples presença destes não é suficiente para o desenvolvimento da doença. O objetivo desta videoaula é fazer uma revisão sobre os principais aspectos envolvidos na microbiologia da cárie. Pode surgir uma dúvida. Quais as evidências de que a cárie é uma doença infecciosa? A relação entre cárie e bactéria é discutida há muito tempo. Linde nos conta que Anthony von Leeuwenhoek, o mesmo que desenvolveu o microscópio, em 1683, descreveu, através do uso de uma lente de aumento, a presença de animálculos em um material esbranquiçado, com consistência de manteiga, encontrado sobre os dentes quando esses não eram limpos. Mas foi apenas depois de 1890 que a era científica no estudo da doença cárie teve início, com os estudos do americano Willoughby Miller, isolando, corando e identificando bactérias quando ele trabalhava nos laboratórios de Robert Koch, na Inglaterra. Miller estudou a participação microbiana na cárie, doença periodontal e infecção pulpar, levando à publicação do livro Microorganisms of the Human Mouth.
Nesta obra, Miller relata a tese revolucionária de que os micro-organismos atuando sobre os carboidratos da dieta resultavam na produção de ácidos que determinavam a descalcificação do esmalte dentário, inaugurando a teoria químico-parasitária da etiologia da cárie dentária. Em 1889, o grande Green Vardiman Black, acompanhando a linha de raciocínio de Miller, avaliou clinicamente seus pacientes e chamou o acúmulo de substância do tipo gelatinosa de placa microbiana e isolou streptococcus dessa placa, quando o açúcar estava presente no meio de crescimento. Em 1924, Clark buscava determinar qual o tipo de streptococcus estava presente na placa e qual desses era o mais envolvido com o processo de cárie. E então isolou um tipo específico de streptococcus das lesões, o qual denominou Streptococcus mutans. Mutans, pois a sua morfologia celular e da colônia em meio de cultura contendo sacarose apresentava grande variabilidade em relação às demais espécies de Streptococcus, até então conhecidos. Daí o nome mutans. O estudo de Clark ainda demonstrou que o isolamento do Streptococcus mutans de lesões iniciais de cárie ocorria com mais frequência do que o de espécies de lactobacilos. Observando a inibição de cáries em ratos com dieta cariogênica, porém tratados com penicilina, McClure e Hewitt comprovaram em 1946 que as bactérias eram responsáveis pelo surgimento das lesões cariosas. Na Universidade de Notre Dame, em 1954, o papel decisivo na indispensabilidade das bactérias no processo da cárie foi demonstrado por Orland e colaboradores. Esses pesquisadores utilizaram ratos livres de germe e ratos convencionais como grupo controle, sob uma dieta cariogênica por certo tempo, e notaram que os ratos livres de germes não desenvolviam a doença, enquanto que o grupo controle resultou em alta atividade de cárie. E é consenso que, em se considerando o universo das doenças infecciosas que afetam os seres humanos, a cárie é uma das mais prevalentes. Na cavidade oral, as superfícies dentais são recobertas por depósitos microbianos, com espessura determinada de acordo com a sua localização. Os micro-organismos precisam aderir-se firmemente a uma superfície, porque senão serão levados pelo fluxo salivar e deglutidos. Dessa forma, a maioria dos micro-organismos são encontrados em áreas de estagnação. O biofilme dental, assim formado, é composto por um grupo heterogêneo de micro-organismos nos diferentes sítios e tende a se estabilizar com o passar do tempo. Essa homeostase bacteriana resulta de um processo dinâmico nas interações microbianas e a atividade metabólica causa flutuações de pH e até mesmo em condições de repouso. Tais flutuações de pH causam alterações no fluido do biofilme ou placa dental, resultando em um distúrbio no equilíbrio na interface dente e placa, levando à intermitente perda e ganho de minerais na superfície dental. O processo de desmineralização dental só ocorre na presença de micro-organismos. Isto é preciso que fique bem claro e evidente para o nosso pensamento. É preciso também considerar que a dieta alimentar rica em carboidratos fermentáveis exerce um papel central no desenvolvimento da doença cárie. Estudos mostram a relação causal entre o consumo de carboidratos fermentáveis e o desenvolvimento de lesões cariosas. Sacarose, glicose, frutose e lactose são açúcares presentes na dieta que muitas bactérias utilizam a partir do biofilme para o seu metabolismo energético. A digestão do amido, que é um polissacarídeo da glicose, começa já na boca pela ação da amilase salivar, chamada de pitialina, e de enzimas bacterianas que degradam o amido em carboidratos de baixo peso molecular, por exemplo, a maltose. O biofilme cresce rapidamente. Os carboidratos são fermentados de modo direto, mas na presença de grandes quantidades, podem ser armazenados na forma de polissacarídeos intracelulares e polissacarídeos extracelulares. A fermentação de carboidratos no metabolismo anaeróbio das bactérias resulta na produção de ácidos, principalmente o ácido lático. O aumento na concentração do íon hidrogênio, tornando, portanto, a solução com um pH ácido, causa subsaturação do cálcio e do fosfato
na fase fluida ao redor do dente, ocasionando o processo de desmineralização dos tecidos dentais. Este pH é um dos responsáveis pela instalação no biofilme dental de uma comunidade microbiana acidúrica e acidogênica. O pH próximo da neutralidade, encontrado em biofilmes na ausência de carboidratos, significa apenas um período de repouso, onde há saturação de cálcio e fosfato. Se os ataques ácidos forem muito frequentes ou tiverem longa duração em relação aos períodos de pH neutro, o resultado final será uma lesão cariosa. O impacto biológico desta ação ácida é determinado por diversos fatores, como o conteúdo dos alimentos de indutores ou protetores contra a cárie, padrão de ingestão de alimentos, a composição da saliva, a suscetibilidade da superfície dental e a concentração de flúor no ambiente do biofilme dental. Haverá um momento em nossa disciplina de cariologia em que a abordagem acerca do flúor será bastante específica. Os polissacarídeos extracelulares formados na parede celular da bactéria, além de serem importantes na adesão bacteriana, também contribuem para as propriedades de difusão da matriz da placa, aumentando a concentração de ácido na interface dente-biofilme. Diversas espécies bacterianas do biofilme dental, quando em contato com a sacarose, podem sintetizar vários tipos de polissacarídeos ou convertê-la em ácido. Os polissacarídeos formados podem ser polímeros de glicose, denominados glicanos, formados pela enzima glicosiltransferase, a partir da sacarose. Os glicanos, dependendo de sua estrutura molecular, são denominados ou destranos ou mutanos. Os mutanos são altamente insolúveis e rígidos e podem formar agregados fibrosos, enquanto que os destranos formam cadeias flexíveis, sendo mais solúveis. Também podem ser formados os polímeros de frutose, os chamados frutanos, formados pela enzima frutosiltransferase, a partir da sacarose. Os frutanos são polímeros extracelulares de frutose, bastante solúveis, que são formados em uma extensão menor do que os glicanos. Quando termina a sacarose, frutanos são rapidamente metabolizados pelas bactérias do biofilme dental. As bactérias orais também apresentam a capacidade de estocar carboidratos, como polissacarídeos intracelulares, como o glicogênio, por exemplo. Diferente dos polissacarídeos extracelulares, que são formados essencialmente a partir da sacarose, os polissacarídeos intracelulares podem ser formados a partir de qualquer tipo de açúcar que possa ser convertido em glicose, incluindo a própria glicose, a lactose, a maltose e a sacarose, e são metabolizados quando outras fontes de carboidratos estão ausentes, como no período entre as refeições. E assim a sacarose mostra-se mais cariogênica, pois além de ser substrato para a produção de ácidos, há uma correlação positiva entre a dieta rica em sacarose e o aumento da produção de polissacarídeos intracelulares e polissacarídeos extracelulares no biofilme bacteriano. Nesta videoaula, o objetivo é estudar especificamente as principais bactérias envolvidas no processo de lesão de cárie. Outros aspectos da cariologia serão abordados em outras oportunidades. Vamos então falar sobre os lactobacilos. As bactérias do gênero Lactobacillus compreendem um grupo de organismos que tem um papel mais importante na progressão do que na instalação da cárie. São bastonetes gram-positivos, anaeróbios facultativos e, às vezes, microaerófilos. Uma característica importante dos lactobacilos é a sua capacidade acidogênica, ou seja, de produzir ácido, e acidúrica, ou seja, de sobreviver no meio ácido, e sua capacidade de realizar tanto o metabolismo oxidativo como fermentativo. As espécies Lactobacillus casei, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius são homofermentativas. Produzem, portanto, ácido lático. O Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bucheneri e Lactobacillus celobiosus são heterofermentativos. Produzem vários ácidos orgânicos, como o ácido acético, o ácido lático, além do etanol e do dióxido de carbono. Bunting e Palmerly, em 1925, realizaram um experimento em que inocularam lactobacillus acidófilos em caldo glicosado contendo dente. Nesse experimento, observaram queda para abaixo de 5 no pH e, após 7 dias, o esmalte dentário
apresentava descalcificação superficial. Então, concluíram que os lactobacilos eram os fatores etiológicos da cárie. Esta ideia de que os lactobacilos seriam os principais agentes etiológicos da cárie durou até a década de 60. Foi a chamada Era dos Lactobacilos. A justificativa para encorajar essa hipótese em que os lactobacilos, sendo acidogênicos e acidúricos, ou seja, produtores de ácido e sobreviventes em meio ácido, poderiam se multiplicar no pH baixo, observado no biofilme, e nas lesões cariosas, além da constatação clínica de que os sítios de crescimento dos lactobacilos correspondiam aos sítios das lesões cariosas clinicamente diagnosticadas. Mas nem todos acreditaram que os lactobacilos fossem os principais agentes causadores de cárie. À medida que foram obtidas mais informações sobre a composição microbiana do biofilme, observou-se que estes constituíam apenas uma pequena fração do biofilme. Sua frequência predominava em áreas profundas de cárie de dentina já instalado. Em relação à cárie de superfície lisa de esmalte ou superfície radicular, os lactobacilos parecem não desempenhar papel preponderante como agente etiológico do início da lesão de cárie. Por não serem capazes de formar polissacarídeos extracelulares, não têm capacidade de adesão às superfícies lisas, necessitando de sítios retentivos para sua colonização, como são os sulcos, as fissuras e as regiões interproximais dos dentes. Os lactobacilos parecem ser invasores secundários em algumas lesões de cárie, e daí sim contribuírem para a progressão da cárie graças às suas características acidogênicas e estão associados ao desenvolvimento da cárie dentária sob circunstâncias específicas, como o consumo frequente e alto de sacarose. Com o desenvolvimento e o emprego de métodos quantitativos e de meios de cultura seletivos em estudo bacteriológico do biofilme, foi demonstrado que os lactobacilos eram mais uma consequência do que uma causa de iniciação da cárie. Como já dissemos antes, Clark, em 1924, pesquisou o Streptococcus mutans, mas os seus estudos permaneceram praticamente ignorados por aproximadamente 35 anos, até que em 1960, Fitzgerald e Keyes retomaram a linha de estudo de Clark. E a partir daí, a sua correlação com a doença cárie tem sido extensivamente estudada, indicando ser o Streptococcus mutans o principal agente etiológico da cárie. Os Streptococcus mutans são cocos gram-positivos, anaeróbios facultativos, microaerófilos, acidogênicos e acidúricos e capazes de formar polissacarídeos extracelulares. Isso é de grande importância no biofilme, pois garante a adesão do biofilme à superfície dental. Os Streptococcus cariogênicos são agrupados por convenção taxonômica como Streptococcus do grupo mutans, e temos 7 espécies que estão incluídas no grupo do Streptococcus mutans. O próprio Streptococcus mutans, o Streptococcus subrinus, o Streptococcus cricetus, o Streptococcus ratus, o Streptococcus ferus, o Streptococcus macaque e o Streptococcus downi. O Streptococcus mutans e o Streptococcus subrinus apresentam potencial cariogênico em humanos. As outras espécies são encontradas em animais e, se estão presentes em humanos, não parecem ser altamente cariogênicos. Os Streptococcus do grupo mutans são um grupo de micro-organismos altamente cariogênicos pelas seguintes características: a capacidade de colonizar a superfície dentária. Essas bactérias colonizam superfícies que não descamam, como é o caso de dentes, materiais restauradores e acrílicos. Portanto, Streptococcus mutans só colonizam a cavidade bucal após a erupção dos dentes e em pacientes edentados, caso esses sejam portadores de prótese. O segundo ponto a ser considerado nas características dos Streptococcus do grupo mutans é a capacidade de produzir polissacarídeos extracelulares do tipo glicana, a destrana e a mutana, a partir da sacarose, o que favorece a formação de biofilme espesso em razão de propriedades adesivas. Uma terceira característica corresponde à capacidade acidogênica. A produção de ácido lático é determinante fundamental para a patogenicidade, sendo responsável pela desmineralização do esmalte na etapa inicial da cárie. Este é um pré-requisito essencial para que um micro-organismo seja considerado cariogênico. A quarta característica dos Streptococcus do grupo mutans é a sua capacidade acidúrica.
ou seja, capacidade de sobrevivência em pH ácido, permitindo que o micro-organismo desenvolva suas atividades metabólicas em ambientes de pH baixo, tais como sulcos e fissuras dos dentes. A quinta característica dos Streptococcus do grupo mutans é o acúmulo de polissacarídeos intracelulares de glicose do tipo amilopectina, a partir de carboidratos da dieta do hospedeiro. Esses polímeros são metabolizados quando os açúcares exógenos estão esgotados, resultando na formação de ácido lático. E a sexta característica marcante dos Streptococcus do grupo mutans é que eles são fermentadores de grande quantidade de carboidratos, incluindo o manitol e o sorbitol. O Streptococcus do grupo mutans precede o desenvolvimento de cárie em uma superfície sadia. Isso pode ser evidenciado quando altas concentrações de Streptococcus mutans em áreas de cárie incipiente de esmalte são observadas, quando comparadas com áreas adjacentes saudáveis. Esse estudo também pode demonstrar que este grupo de micro-organismos está mais fortemente associado com a cárie inicial do que os lactobacilos. As revisões dos trabalhos sobre cárie dentária e Streptococcus do grupo mutans apontam que eles são cariogênicos em animais e humanos, ainda que a maioria dos indivíduos com alta prevalência de cárie tem alto número de Streptococcus do grupo mutans. Poucos indivíduos com baixo número de Streptococcus do grupo mutans têm alta prevalência de cárie. E os níveis de Streptococcus do grupo mutans não implicam automaticamente em um certo nível de cárie dentária, pois a cárie é uma doença multifatorial, como nós vimos no começo dessa videoaula, na qual vários fatores desempenham um papel importante. Os estudos sobre cárie indicam que diferentes micro-organismos desempenham alguma seletividade na superfície dentária a ser atacada e sugerem que existem no mínimo 4 tipos de processos envolvidos. A cárie de sulco e fissura, essas cáries são os tipos de lesão mais comuns nos humanos e tem sido observado que cocos são as formas predominantes nessas lesões. Inicialmente, o Streptococcus sanguis predomina. Com o envelhecimento do biofilme, aumentam o número de Streptococcus mutans e lactobacilos, que são considerados os principais agentes etiológicos. Há a cárie de superfície lisa. Esse tipo de lesão tem uma microbiota bem caracterizada. Os micro-organismos encontrados com maior frequência são os Streptococcus mutans e o Streptococcus salivarius. Apesar do Streptococcus mutans ser um constituinte minoritário no biofilme, ele é considerado o principal agente etiológico pelo seu grande potencial cariogênico. O Streptococcus salivarius foi capaz de produzir lesão cariosa em animais, entretanto, seu papel na formação de cáries em humanos não está totalmente esclarecido. Além desses, o Streptococcus sobrinus também pode ser isolado em cárie de superfícies lisas, exercendo papel importante no processo da cárie. Há a cárie de dentina. Ao exame da lesão cariosa que atinge a dentina, observa-se material necrótico e colonização de bactérias acidogênicas e acidúricas gram-positivas. As bactérias na dentina habitam preferencialmente a área necrótica mole e áreas mais profundas. Na área profunda da lesão há predomínio de bastonetes gram-positivos, tais como Lactobacillus, Eubacterium, Propinionbacterium, observando-se um menor número de Streptococcus mutans e bactérias gram-negativas. A dentina cariosa contém ácidos orgânicos, predominantemente lactato, acetato, propionato e butirato. A produção de lactato por lactobacilos, de acetato por Actinomyces e de propionato pelos Eubacterium, Propinionbacterium e Veillonella, e o alto número destes últimos gêneros no habitat sugere a presença de cadeias alimentares e algumas vantagens ecológicas dadas a essas bactérias pelo ambiente. Existe a cárie de superfície radicular. A cárie de raiz é uma lesão mole e progressiva da superfície radicular que envolve biofilme e invasão microbiana. Streptococcus mutans, Lactobacillus acidófilos e Actinomyces israeli têm sido considerados agentes primários de cáries de superfície radicular em humanos. Alguns micro-organismos envolvidos em lesões de cárie de superfícies radiculares são diferentes daqueles que causam cárie de superfícies lisas, em função da natureza da lesão inicial que ocorre no cemento e dentina e não no esmalte. Amostras bacterianas de cáries sementárias mostram predominância de Actinomyces viscosos, mas quando a dentina amolecida subjacente é cultivada, espécies como Actinomyces viscosos, Actinomyces naeslunди e Actinomyces odontolíticos são isoladas. Outros micro-organismos também são encontrados, incluindo Nocardia e Streptococcus mutans. A sequência e boa parte do texto desta videoaula foi embasado no excelente artigo de Leites, Pinto e Souza, Aspectos microbiológicos da cárie dental.